aqui no Lar Espírita Amor e Luz, e o tema da noite de hoje que eu escolhi é expiações e provas, que é um tema que gera bastante polêmica pela dúvida que muitas vezes causa em compreender, parece às vezes até um pouco sutil, a diferença de expiações e provas. E vamos refletir, procurando compreender o que a doutrina espírita nos traz, começando aí por expiação, lembrando aí expiação com X, porque existe aquela expiação com S, que é expiar, mas essa expiação é uma expiação com X, está aí a definição do dicionário, e eu grifei ali a palavra sofrimento, meio usado para expiar, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento. Porque a expiação, ela é de fato um sofrimento. É a expiação por algo que nós fizemos de maneira inadequada. Agimos equivocadamente. E muitas vezes na ignorância, que é menos grave. Porque se nós sabemos e erramos, aí se torna mais grave. E aí o castigo, entre aspas, é bom nós colocarmos esse castigo entre aspas, porque o propósito não é castigar, mas é que nós venhamos a aprender a fazer corretamente para não mais sofrer, porque a expiação, ela é um sofrimento que é uma consequência, tem uma consequência de causas que estão no passado. Essas causas, meus irmãos, pode ser que sejam dessa atual vida, mas também pode ser que seja da vida passada ou de vidas passadas, de vidas anteriores. Mas muitas vezes pode ser dessa mesmo, porque às vezes a gente fica querendo jogar tudo no passado. Aquele hábito de falar, eu acho que eu joguei pedra no cruz. E se a gente parar um pouquinho para pensar, é dessa vida mesmo. E as provações, elas têm um sentido um pouco diferente. Eu gosto de dar um exemplo de provações, lembrando de prova. Como eu sou professor da rede pública aqui da cidade, às vezes os meus alunos me perguntam, né, ô professor, sua prova é com consulta? Aí eu falo, o que é isso? A gente abre o caderno lá, o livro, a apostila, e a gente faz a prova com consulta. Mas isso não é prova, isso é consulta. A prova é para comprovar o seu conhecimento. Você vai ter que comprovar que você sabe. Então, no mínimo, você vai consultar o que quer. Porque senão isso aí é só uma mera consulta, né? Eu não quero que você mostre para mim que você sabe consultar, isso eu acho que você já sabe. Tanto que você consulta o celular e outras coisas, o próprio livro, a internet. Então a aprovação, ela tem esse sentido também de provar. Mas provar para quem? Para Deus? Deus precisa de provas, né, do meu estofo, do que eu sou capaz. Então por isso eu vou ser submetido a provas, como tem provas de certificar a qualidade, né? A qualidade de uma corda, como coloquei ali, um produto, para que ele possa ser utilizado, como o INMET faz muitas vezes. Mas não é para Deus que nós temos que provar, é para mim mesmo, porque Deus, Ele é onisciente, Ele tudo sabe. Nós costumamos dizer que Deus conhece o seu avesso. E é verdade. Ele nos sonda, como diz a música. Ele sabe tudo. Essa prova, essa aprovação que nós somos submetidos, é para mim mesmo. Porque se eu me submeter a essa prova, eu vou adquirir, se eu passar por essa prova, essa aprovação, eu vou adquirir segurança. Quando eu tiver novamente essa situação para experienciar, eu tenho segurança. Eu adquiri o conhecimento que faltava, que era necessário. Então, é importante nós separarmos a diferença de expiação e
provação. A expiação, ela está ligada ao passado, porque ela tem uma causa no passado. E aí nós sofremos as consequências com castigo, com punição. Punir por punir não faz evoluir. A punição, ela tem um objetivo, de nos depurarmos, de não voltarmos a fazer aquele erro. Aquele erro é o mal. Nós precisamos vencer o mal em nós. Esse é o objetivo da expiação. Agora, a provação é diferente. A provação, ela não tem uma causa no passado. Ela é para o futuro. Se eu me submeter a essa prova, conseguir vencê-la, eu vou adquirir qualidades, vou me fortalecer, vou me depurar. Esse é o objetivo. Muitos dos nossos irmãos, eles acreditam na metempsicose. A metempsicose, os nossos irmãos indianos, por exemplo, eles acreditam na metempsicose, né? A metempsicose, acredita-se que pode voltar, o espírito pode voltar em animais, não só em animais, em vegetais também. Essa é a crença da metempsicose. E aí, nós da doutrina espírita, nós não temos essa crença, porque nós somos adeptos da lei de evolução, que é uma lei, a lei de progresso. Essa lei, meus irmãos, de progresso, de evolução, ela é de via única, ela é de mão única. Não tem como regredir. Para o Espiritismo, nós não regredimos, nós não evoluímos. Então é impossível essa retrogradação. A gente vai para frente. E aí a gente pensa, puxa vida, mas aquela pessoa que parecia ser tão boazinha, de repente lá surtou. Fala, é porque ela não era boazinha de verdade, né? Porque aquilo lá, de certa forma, era um verniz que estava maquiado, de repente ela se desvelou. Então, a gente tem uma impressão que a pessoa regrediu. Não é. Porque a essência dela, na verdade, não era tão boa ainda. Como a gente diz, eu perdi a paciência. A paciência não se perde. É como a inteligência também não se perde. A gente tem aquela inteligência, o conhecimento também. Se eu adquirir até tal ponto, não vou perder. Então, às vezes, o guru lá da Índia pode dizer, não mata essa mosca aí, pelo amor de Deus, essa mosca aí pode ser sua avó, que voltou aí na mosquinha. Ou o sociólogo, né, que diz, vamos plantar muitas árvores para que o ser humano volte aí em forma de vegetal, daí não precisa reencarnar. A ideia também tem psicose também. E, ou o religioso que diz, tomara que você volte encarnado numa jararaca. Então isso aí não é possível. Até mesmo quando a gente vê um animalzinho, tu fala, nossa, animalzinho aí, esse animalzinho parece melhor que uma pessoa. Mas ele é inferior, ele ainda é da escala animal. E nós já estivemos em diversos reinos, nós já habitamos vários reinos. O princípio inteligente, ele vem vindo até se tornar espírito. Já passamos pelo reino vegetal, reino animal, não vamos voltar mais, graças a Deus, porque lá nós já adquirimos o aprendizado que nós precisávamos para evoluir. Sendo essa evolução uma via de mão única, nós não vamos voltar, é para frente, é sempre para frente. Então é importante saber essa diferenciação de expiação e provas. Nós temos aqui o nosso mentor espiritual, Gerônimo Mendonça, que teve a sua última reencarnação na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. E ele se encarnou na década de 80, acho que por volta de 85, mais ou menos. Ele é um exemplo de uma pessoa que sofreu muito. Ele é muito jovem, cerca de 20 anos de idade, ele ficou tetraplégico, depois teve outros problemas, foram agravando, ficou cego e tudo mais. E aí nós pensamos, há uma aprovação? Na verdade é uma expiação do seu passado, que nós sabemos que ele, numa época em que ele foi um ditador e sanguinário, acho que na Pérsia, ele foi Cambises, se não me engano,
Então ele voltou tendo essa expiação, consequência do passado dele. Só que ele fez dessa expiação como se fosse uma prova, porque ele se depurou, ele venceu com maestria essa expiação. Agora a prova, ela não tem uma consequência lá do passado. As questões que tratam de expiações e provas, elas estão no Livro dos Espíritos, das questões 258 até 273. Depois vocês podem consultar, dar mais uma estudadinha, é bom. E lá na questão do Livro dos Espíritos, na 258, na 259, melhor dizendo, diz lá que nós escolhemos o gênero das provas pelas quais nós vamos passar. E muitas vezes nós nem escolhemos, né? Se o espírito for rebelde, preguiçoso, aí é imposto. A expiação já é imposta mesmo, mas a aprovação também pode ser imposta, né? Se tiver com muita preguiça, eles dão um empurrão na gente com força, para a gente ir para frente. E lá na questão 259 diz que nós escolhemos o gênero das provas, esse gênero das provas de maneira genérica, né? Então até diz lá, mas aí tudo estava escrito, se eu estiver passando num lugar lá, caiu uma telha na minha cabeça, porque tinha que acontecer aquilo lá, era uma prova. Não, isso não, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu fiz uma palestra no dia 18 de janeiro aqui, eu falei da reencarnação e do determinismo, que está na nossa página lá no YouTube. E determinismo, né? Como se tudo tivesse determinado, então, e daí contrariaria o nosso livre-arbítrio. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Nós temos esse poder de escolha. Agora, se eu sou negligente, estou vendo que o lugar ali é perigoso e vou lá me enfiar naquele lugar perigoso lá, não posso dizer que é a minha prova, isso era meu karma. Não posso dizer isso. Falando em karma, é importante a gente saber também que o animal, ele não está sujeito a provas e expiações. Provas e expiações, como diz Emmanuel, que eu falei também, é para o espírito que já adquiriu uma evolução até o homem, a humanidade. Porque o animal, ele segue o instinto dele. Então, a fera não pode matar um ser humano e ela não tem karma nenhum. Ela não vai se submeter a nenhuma expiação por isso, porque ela segue o instinto. Nós, que já adquirimos um certo grau de evolução, é diferente. Nós temos a razão, temos que usar pelo menos, muitos, mas temos que usar. Então, a expiação de provas é para o ser humano. E aí, nós devemos pensar, em alguns casos, por exemplo, o céu e o inferno, tem muitas comunicações. Tem comunicações, são 66 comunicações, na segunda parte do livro, e ali tem comunicações de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos criminosos, tem vários. E ali dá para nós analisarmos se esses casos, pelo menos tirando, né, os espíritos felizes, os outros, nós podemos analisar se eles estão expiações ou provas. Tem um caso de uma comunicação do senhor, que ele foi sepultado, dado como morto, mas ele despertou no caixão, estava vivo. Ele tinha lá uma catalepsia, algum problema lá, que na época acharam que ele estava morto. E aí, imagina o drama, ele acordando, já sepultado. Ele deu a comunicação e disse que fora aquilo lá uma expiação de uma vida passada em que ele emparedara a sua esposa na época. Imagina isso. Matou a esposa asfixiada. Parede lá, deixou ela morrer. E ele teve essa expiação aí como resgate. Tem vários casos do céu e inferno que nos ajudam a entender bastante. Também, eu falei na última palestra aqui, um caso do livro Ação e Reação, belíssimo, era o capítulo 16, que eu citei na minha palestra naquele dia, que tem por título Débito Aliviado, e fala da história lá do Adelino.
Eu não vou contar de novo aqui, mas só para a gente analisar, o Adelino, ele fora filho de escravo na reencarnação anterior, filho bastardo, né? Mas o pai assumiu e adorava o filho. E ele, apesar do pai o amar muito, ele roubou a esposa do pai, né? Que era sua madrasta, muito jovem. O pai se consorciou com uma moça lá bem jovem. E depois ele cometeu o crime do assassinato do próprio pai, junto lá com 2 capangas da fazenda. E veio desencarnar depois, muito mal, com o pai já o obsediando. Aí na reencarnação atual, em que o André Luiz narra a história para nós, o Adelino ele estava bem, ele estava se saindo muito bem. Ele estava vencendo, nasceu com problemas, porque ele matou o pai queimado, então ele estava com problemas de pele e tudo mais, sofrendo muito. Mas ele estava vencendo as expiações dele. Isso que eu queria dizer. Será que é expiação ou prova? Porque a esposa o abandonou, né? Porque ele havia roubado a esposa do pai na reencarnação anterior. Ele tinha essa expiação. A esposa o abandonou, deixou ele com uma filhinha, pequenininha, que era a reencarnação da sua madrasta, que era sua amante. Ele roubou do pai. Ela voltou como filhinha dele. Os 2 capangas lá que ajudaram no crime do assassinato, né, do parricida do pai, e eles voltaram pelas vias da adoção, eram filhos adotivos dele. Depois, no final, ele ainda iria pegar o pai, que havia se modificado pela transformação dele no bem. A gente percebe lá que ele foi angariando muitos amigos na espiritualidade, muitos amigos. Pela conduta dele no bem, pelas atitudes dele, pela caridade que ele desenvolvia. Ele angariou muitos simpatizantes que vinham pedir ajuda para os superiores. Vamos, ajuda o Adelino está passando dificuldade, problema de saúde, está com problema financeiro, até algumas coisas. E ele era amparado pelas atitudes que ele vinha desenvolvendo. Então, nós podemos analisar esse caso do Adelino, nós podemos pensar, será que é uma aprovação? Não é uma aprovação, é uma expiação, porque tem causas lá no passado. Aprovação não. Aprovação ela é uma prova para o futuro. Não tem que ter uma causa no passado. E o Adelino vinha superando sua prova. Um outro caso também que a gente vê no livro E a Vida Continua, que é um livro belíssimo também, da Lavra Mediúnica do Chico Xavier. Nós temos ali uma história muito interessante. Tem um filme também, mas é claro que o filme não é tão interessante, porque é muito curtinho, e o livro é riquíssimo, muitas coisas boas, né? Essa história que é narrada no E a Vida Continua, nós temos ali exemplos também para analisar se é expiação ou prova, né? Tem a Evelina Serpa com o Ernesto Fantini, que se encontram lá em Poços de Caldas. Muito curioso, porque ele havia tentado o assassinato do pai dela, mas ninguém sabia da trama. E a gente fala às vezes, né? Que coincidência! Será que é coincidência? Tem gente que usa a palavra deusidência, interessante. Não era coincidência, coisíssima nenhuma. Eles tinham que se encontrar lá. Aí, a gente percebe nessa trama do E a Vida Continua, que o Ernesto Fantini tentara assassinar o pai dela, por ciúmes, porque achava que ele estava assediando a esposa. Tentou, mas não conseguiu. Quem conseguiu, na verdade, foi o pai da Evelina, Desidério. Só depois que a gente vem descobrir isso daí. Ele que assassinou o pai da Evelina, se tornou padrasto dela, né? Depois ele se consorciou com a mãe. Muito bem, depois nós vamos ver lá que ele vai receber a pessoa que ele assassinou, que é o Dedé dos Santos, como filho. Mas ele já era muito idoso, ele que é a mãe da Evelina, então iria receber pelas vias da adoção também. E aí nós pensamos, né, para a criança que vai nascer lá, ela está submetida a uma expiação? Não, para ela não, porque ela não causou, não teve a intenção de causar os problemas
Ela foi a vítima, ela foi assassinada. Para ele é uma expiação, porque ele causou estar recebendo o filho. Agora, o propósito da divindade é que nós nos harmonizemos. É uma família universal que nós devemos ser. Então, ele deve se harmonizar com o Pai, ele tem a prova da harmonização. Se ele vencer, segue adiante, ele evolui. Tem outros casos ali também, dentro do E a Vida Continua, que nós podemos perceber. No Ação e Reação tem muitos exemplos nos ilustram. No Céu e Inferno também, essa questão da expiação e provação. Dentro da expiação desse livro, E a Vida Continua, tem um caso lá da Evelina, porque ela tinha um namorado. Depois o namorado parece que se suicida. Na verdade, ele foi assassinado pelo noivo dela. Ela veio a ter um filho e sofreu um aborto natural. Esse aborto natural, esse filho que ela teve pelas vias do aborto natural, ele não tinha ligação familiar com ela. Mas a espiritualidade aproveitou a circunstância porque ele era um ex-suicida. Ele tinha que sofrer um aborto natural, seja, ou mesmo que fosse provocado. Isso não tira, né, a responsabilidade de quem faz, mas no caso lá foi um aborto natural, ele teria que sofrer para dar valor à vida, porque se matando, né, tirando a própria vida, ele desvalorizou essa dádiva que é a nossa vida. E ela foi pelo sentimento de culpa, porque o namorado, que na cabeça dela tinha se suicidado, ela acabou gerando um sentimento de culpa. Então, para aquele espírito suicida, foi uma expiação. Fazendo um parênteses aqui, com o espírito suicida, estivemos em um caso muito triste, né, essa semana, de um jovem, o suicida, muitas vezes, ele não consegue ir na casa dos afetos dele devido às energias muito tensas, muito pesadas. Existe um livro da Ivone do Amaral que se chama O Drama de Bretanha, em que lá trata de uma reencarnação da Ivone do Amaral. Lá ela se suicida também, foi a penúltima reencarnação da Ivone. Lá ela relata que ela tentava ir da casa dos familiares, mas eles ficavam doentes pelos fluidos tão perniciosos que ela carregava. Então ela se afastou, porque ela via os filhos ficar doentes por causa dela. E o suicida também, muitas vezes, ele pode levar a mãe a óbito, tão pesado que é esses fluidos. Então, uma reencarnação que os técnicos da espiritualidade têm que ter uma atenção grande. E às vezes eles precisam reencarnar por 2 horas, só para modelar um corpo, uma parte do perispírito, seja um órgão do perispírito que eles lesaram. O deficiente mental, né, o Chico Xavier dizia que mais de 90% dos casos eram de ex-suicidas. E ele diz lá no livro também, Chico de Francisco, do Adelino, fugiu o nome, agora fiquei ligando Adelino na Ação e Reação, sei que é Adelino, mas não é Correia. Ele diz lá que a pessoa o assassino que se suicida em seguida, ele pode voltar com a esquizofrenia. Isso aí são as expiações, as consequências dos nossos delitos de ontem, são as expiações. Agora, em falando de provações, nós podemos escolher as nossas provas junto com o nosso mentor espiritual, e nós podemos escolher assim como um diamante. O diamante é submetido muitas vezes ao calor, à pressão, para ele se depurar, para ficar mais puro. Então a prova, ou a provação, ela é para nos depurarmos. Então eu falo no Livro dos Espíritos a prova da riqueza.
que alguns às vezes falam que a prova da riqueza é pior que a da pobreza, mas lá no livro dos Espíritos fala que tanto faz, as duas são ruins mesmo. Depende muito da ótica, né, do ponto de vista. A prova da riqueza, ela vai trazer certas facilidades. E se a pessoa tiver tendências, ela vai ser muito mais fácil dela escorregar. Por outro lado, a pobreza traz muitas dificuldades. Que às vezes, se ele não tiver bem informado nele também a honestidade, ele também pode se desviar também. Então, uma pessoa que escolhe uma prova, como diz André Luiz, da beleza, que é uma prova também. A gente acha que é a prova da feiura, né? Que é ser feio é uma provação, mas a beleza também. Porque a beleza, a pessoa é assediada, e se ela quiser trabalhar certos aspectos do espírito dela, ela vai sofrer, vai ter dificuldades. O feio ninguém liga, como diz o Divaldo, o feio passa, tá em paz. Mas tem outros tipos de sofrimentos. Então a aprovação ela é para nós vencermos nossas tendências. A pessoa que escolhe nascer num meio onde se alastra ali um vício, por exemplo, uma favela, ela escolhe nascer ali. E alguns conseguem superar, uma luta constante. Mas se ela sair vitoriosa, ela sobe, pode subir na escala espiritual, que nós temos lá a partir da questão 100. Eu acredito que deu para a gente entender bem essa diferença então de provação e expiação. Lembrando que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha. Se eu caio por negligência, eu estou sujeito a contrair uma expiação. Agora, dentro da prova, às vezes nós temos os missionários. Uma missão, então, até coloquei aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se uma pessoa tem uma missão, e lá é uma aprovação também, a missão, ela é um projeto, ela tem um objetivo, um projeto para realizar tarefa, muitas vezes, grandiosa. Dentro dessa missão, existem provas. Aqui nesse livro nós temos um exemplo do Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele fora o espírito de Longinos, o mesmo espírito, né? Ele fora em outra encarnação, Longinos, aquele que espetou Jesus com a lança, para verificar se Jesus estava mesmo morto, estava desencarnado. E Jesus, ele chama Longinos e dá essa missão para ele no Brasil, para que ele seja o imperador do Brasil. Nós já estudamos esse livro na casa, é um livro belíssimo, tem na biblioteca aí, vale a pena ler, dar uma estudadinha de história do Brasil, que a gente esqueceu, né? Ou às vezes nem aprendeu direito. É muito bom. O Dom Pedro II, Jesus fala para ele, olha, é uma missão das mais difíceis, mas se você cumprir essa missão, você não precisará mais encarnar no planeta de sombras e dor e sofrimento, que é a Terra e ainda é. Esse planeta ainda é considerado, de certa forma, inferior ainda. Estamos caminhando, já melhorou bastante. Estamos caminhando para evoluir na escala dos mundos. Mas aí nós observamos, e ele fala lá, né, que ser imperador, na função que ele iria desenvolver, ele teria provações muito difíceis. E realmente, uma pessoa que está em um cargo de direção, né, às vezes muito bajuladores, muita falsidade, muita hipocrisia, e nós sabemos que ele venceu a sua provação, sua missão e sua provação também. Mas é importante separar aí que a missão, sendo a missão, uma provação, não é sinônimo, né? A missão ela é um planejamento, um plano, com objetivos. Dentro dela pode existir também provações. Jesus disse-nos: não vos turbe o vosso coração.
pois eu venci o mundo. Tão bonita essa fala de Jesus, porque nós estamos no mundo. Esse Espírito tão grandioso que nos escapa, a grandiosidade de Jesus nos escapa. Algumas informações de espíritos muito elevados, como Emmanuel, nos diz lá no livro A Caminho da Luz, Jesus, ele há 4 bilhões e meio de anos já era um espírito crístico, puro, porque a ele foi confiado o nosso planeta. Ele reuniu uma equipe de vários técnicos para constituir o nosso planeta Terra. Então nos escapa, é o espírito mais puro e perfeito que já esteve aqui, conforme o livro dos Espíritos nos diz, nos escapa a grandiosidade de Jesus. Ele, claro que ele iria vencer o mundo, né? Sendo ele um espírito, mas ele nos dá a esperança de que nós também podemos vencer nossas provações mundanas, porque nós estamos sujeitos todos os dias a vencer o nosso orgulho numa fechada de trânsito, nosso egoísmo tão exacerbado ainda, de querer muitas vezes levar vantagens pequenas, independência pequena ou grande, mas nosso egoísmo ainda tão grande, os vícios que nos atormentam, nosso ainda materialismo, uns mais, outros menos, muitas vezes nos cegam, mas ele nos deixa essa promessa: não disturbe o vosso coração, pois eu venci o mundo, vocês também podem, nós também podemos. E é importante querer, não desistir. A doutrina espírita é uma doutrina de esperança, ela nos traz a confiança, ela é uma doutrina consoladora por isso. E no livro O Céu e o Inferno, na parte que tem lá o Código Penal da Vida Futura, que é belíssimo, eu pretendo até, se Deus permitir, fazer a próxima palestra de sábado com esse tema, diz lá em um dos itens que nós não sofremos nada além, nada menos também, que a justiça de Deus é perfeita. Não existe tempo determinado para o nosso sofrimento, porque digamos que eu cometi um equívoco e eu devo sofrer 20 anos. E se eu me melhoro nesses 20 anos, eu estaria sofrendo a mais. E se eu pioro nesses 20 anos no mau uso do meu livre-arbítrio, eu estaria sofrendo menos. Então não existe tempo determinado, o que existe é a melhora. Se eu melhoro, se a pessoa tem 10 qualidades, a outra tem 3, a que tem 10 sofre menos. A doutrina espírita nos orienta o autoconhecimento. Espíritas, amai-vos, é o primeiro, o amor. Depois instruí-vos. Ler, estudar a mim, ao próximo. Porque quando eu estudo, eu conheço as leis, eu tenho segurança. Eu sei onde eu piso, eu sei por onde eu posso ir sem me ferir. Então estudemos, guardemos essa mensagem do Cristo. Não disturbe o vosso coração. E vamos vencer o mundo, as coisas mundanas, e elevar a nossa fé. Jesus nos abençoe.